Olá pessoal, vamos começar mais uma live. Hoje o nosso convidado é o professor Darlan, falar um pouquinho sobre a OAB. Entendo que a OAB é extremamente importante, porque todos os bacharéis em Direito, 90 a 95% vão passar por esse exame. Muitos têm dificuldade, o exame ficou por muito tempo parado, a gente tem a questão da banca, a FGV, que é a atual responsável, também teve uma polêmica, então a gente vai debater tudo isso, trazer para vocês todas as informações a respeito de OAB, como estudar, sempre visando, de alguma maneira, acelerar a sua aprovação e trazer o resultado mais rápido. Vamos ver aqui o professor Darlan. O professor entrou aqui, deixa eu convidar. Oi, professor. Olá, Dan, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Tá me ouvindo bem? Primeiro eu queria. Estou ouvindo muito bem. Que bom. Primeiro eu queria agradecer você ter aceito o convite. Toda vez que eu vou procurar alguma coisa relacionada à OAB, para mim você é uma fonte de informação. Então eu achava muito importante, se a gente vai trazer esse tema aqui no canal, que esse tema fosse trazido por você. Então. Eu acho que a sua conexão, não sei se está um pouco. Tá me ouvindo bem, professor? Eu acho que o professor Darlan. Peraí, acho que ele caiu. Vamos resgatar aqui o professor novamente. Pessoal chegando. Pô, pessoal, legal. Legal mesmo que tá todo mundo aceitar. Entrar ao vivo com o professor. Acho que deu uma travadinha. Você me ouve Pronto, bem? agora voltei. Tá travado o meu Insta aqui. Pronto. O Insta fechou sozinho e reiniciou, mas agora deu certo. Se cair de novo, eu volto. Eu estava ouvindo você Perfeito. falar sobre. Eu estava, na verdade, colocando que, primeiro que eu acho que o assunto da OAB é um assunto importante. A maioria das pessoas que vão prestar concurso um dia ou que sair da faculdade vão passar pela OAB em algum momento. E eu utilizo o professor Darlan, como fonte toda vez que eu preciso pesquisar, inclusive quando ficou parado, eu acompanhava as lives do professor com o Marco para saber quando ia voltar. Então, eu acho que nada mais interessante para trazer para o pessoal do canal, quando a gente vai falar de OAB, falar com você. Então, por isso eu agradeço que você tenha aceitou prontamente. Então, eu queria que, eu acho um pouco difícil, mas para quem não te conhece, para você fazer uma apresentação rápida para a gente começar a nossa conversa. Show, Dan, super obrigado pelo convite. Todos os convites eu sempre aceito de pronto. Tenho o maior carinho, né, por falar de OAB, né, por falar em todos os canais possíveis. Então, obrigado pelo convite. Eu sou professor, sou um dos fundadores do meu curso de tecnologia educacional, né, que eu, professor Marco Antônio, Malu, a gente prepara. Sou professor de processo civil e a gente prepara aí a galera para o exame de ordem. Eu tenho, acho que quase 20 anos de preparação de gente para o exame de ordem, então acompanhei aí os exames estaduais, depois o primeiro exame unificado que foi CESP, né? E agora tenho acompanhado aí FGV. Então, esse sou eu. Professor, vamos então começar dessa grande número de pessoas vão passar pela OAB. Qual que seria, você vendo através desse tanto tempo de estudo com alunos, qual que seria uma dica geral, assim, que você fala, pô, o cara que vai iniciar, o que está estudando,
A primeira dica tem que ser isso, consistência, foco, material. Qual que seria uma dica básica sem ser se inscrever no meu curso, mas uma dica geral para a gente começar esse bate-papo? Tem que ter um planejamento. Né? A primeira coisa é fazer um planejamento. É um projeto de sucesso. Como se fosse passar para um concurso público, passar em concurso público, como se fosse ter um curso de idiomas, né? E ter fluência em alguma língua. É um projeto de sucesso. Então, a primeira coisa é fazer o teu planejamento. O quanto você precisa estudar e o que você precisa estudar. As pessoas estudam de forma errada para o exame de ordem. São 17 disciplinas e as pessoas saem estudando de forma desenfreada. Então, e nós temos a mania de estudarmos aquilo que a gente mais gosta. Aquilo que é mais indigesto, a gente deixa para depois e a gente nunca estuda. E quando você faz um simulado, você vai perceber que essas são as disciplinas de maior deficiência. Então, você vai bem naquelas que você adora, aquelas que você não tem muita sinergia, você deixa de lado. E às vezes vai estudar uma disciplina muito pequena, que tem 2 questões, e que não vai mudar o teu resultado. Então, a primeira coisa, vai começar um projeto, seja de OAB, de concurso. Quanto tempo eu vou estudar e o que eu vou estudar? Então, esse binômio, né? Tempo versus objeto, conteúdo, isso tem que ser muito. Eu acho que deu uma travada novamente, professor. Pronto, estou Pronto, de pronto. volta. Hoje está Foi, terrível fazer live, toda hora é, cai. é. Mas você tá, pelo menos até onde eu consegui ouvir bem, você estava falando da questão da importância do planejamento, as pessoas estudam de maneira desenfreada, e eu acho que você estava começando a tocar no elemento de ver o que, que tem um peso maior, o que, que tem uma importância maior. Porque a prova, ela tem, você tem primeira e segunda fase. Então você já não faz, ninguém faz um projeto de OAB para passar na primeira fase. Você faz um projeto, um plano de voo para a segunda fase, primeira e segunda fase para você ser aprovado. Quando você olha primeira e segunda fase, né, dentro do tempo, o que eu vou estudar, né, que tem relevância, que vai mexer o ponteiro. Ah, eu vou estudar filosofia. Com todo o amor que eu tenho à filosofia, com tanto que eu gosto de filosofia, não é a filosofia que vai fazer você passar na OAB, porque são 2 questões e um conteúdo gigantesco. Você vai fazer Bastante. 5 anos de uma faculdade e você não vai entender tudo de filosofia. Né? Então, quer dizer, vamos ponderar tempo versus conteúdo. Isso é muito importante. Então, tem pessoas. Eu estava hoje com um aluno desesperado. Ah, professor, eu queria conversar com você porque eu estou desesperado. Aí fiz um bate-papo. Ah, professor, eu hoje estou terminando de estudar ambiental, amanhã eu vou estudar internacional. A prova é daqui uma semana. Tá louco que vai estudar ambiental? Tá louco que vai estudar internacional? Né? Vai estudar ética, trabalho, processo de trabalho, constitucional, que estão ali. Você tem 19 questões em ética, trabalho e ética, trabalho e processo de trabalho. 19 questões. Né? É aí que você passa. Veja, metade do seu acerto está em 3 disciplinas. Então, E que relativamente tem um conteúdo, vai, menor. não tão extenso, Não né? tem. Se você comparar trabalho com filosofia, qual é o tamanho? Né? Não dá para comparar. Então, trabalho com civil, não dá para comparar. Então, passar na OAB para a primeira fase é uma questão de estratégia do que estudar, de planejamento do que estudar. Então, isso primeira fase. Mas o seu plano de voo não é só a primeira fase, o seu plano de voo é a segunda fase. Só que quando vira a chave da primeira para a segunda, é outra prova, com outras características, com outra finalidade de aprendizado. Porque na primeira fase, a banca
ela espera que você tenha conteúdo. De 80 questões, você precisa acertar 40 de 17 disciplinas sem levar nenhum vadimeco. Você vai para a prova com a tua cabeça e com a tua caneta de corpo transparente. Então, a primeira fase é conteúdo. Segunda fase não é conteúdo. Segunda fase é habilidade. E eu sempre digo, vai fazer um projeto de OAB, quando começar a estudar para a primeira fase, já escolhe qual sua área de segunda fase. Adriana, mas por quê? Eu já vou começar a estudar para a segunda fase? Mais ou menos, porque se você escolher o constitucional na segunda fase, quando você estuda na primeira, o teu caderno de constitucional é o impecável, é o melhor caderno. Por quê? Porque tudo que eu aprendi na primeira fase de conteúdo, eu carrego para a segunda fase de forma a colocar aquilo nas teses, aquilo nas peças. Porque você não vai reestudar aquilo que você já estudou na primeira fase. Né? Você vai revisar o conteúdo. E na segunda fase, você vai treinar peça e questões. Então, é outra lógica, é outra realidade, e impõe um estudo de treino, de muito treino. Porque a prova de segunda fase é uma prova, vou dar um exemplo grosseiro, né? Para que todos visualizem. É como aprender a nadar. Você vai aprender a nadar, você pega um livro de natação, você decora a natação na teoria. Você sabe tudo de natação, todas as espécies de nado. Aí joga a pessoa na piscina de 2 metros de profundidade. Morre afogada. Ela é doutora em natação na teoria, mas nunca pulou numa piscina. É a mesma história fazer petição e resolver questão. Tem que se jogar na piscina. Tem que fazer a prática e alguém tem que corrigir. Então, segunda fase, é fundamental que você treine muito, faça muitas peças, resolva muitas questões, porque é isso que vai te dar musculatura para a segunda fase. Então, quando você planeja você planeja, né, o teu mundo de sucesso de OAB, você contempla esses 2 momentos. Primeira fase, conteúdo relevante, dentro de 17 disciplinas, e segunda fase, muito treino para ter habilidade, para chegar lá, ler o enunciado e responder 4 questões. É legal. Eu sou do tempo do 128, né? Então, assim, na minha época, já era importante treinar. E eu acho que essa geração de hoje... Eu fiz o 110. Agora, então, mas... você me pôs a pensar que prova que eu fiz. Eu fiz o 110 aqui no estado de São Paulo. Eu fiz o 128 em São Paulo, mas o que me faz pensar é que você tocou num ponto que é a questão da musculatura. Seja ela a musculatura cerebral com a prática, mas também a musculatura da mão. Porque essa geração que vem aí não está tão habituada a pegar o papel e a caneta. E é importante até porque é cansativo escrever. Então, se a pessoa não cria o hábito de escrever, de criar, traduzir, reduzir a termo as peças, na hora, na prática, é um pouquinho do que você falou da natação. Você não consegue ali se ajustar. Então, eu acho que... Cortando teu exemplo, usando o teu exemplo, seu exemplo é cirúrgico. Né? O que você colocou é cirúrgico na segunda fase, porque nós temos agora uma desconexão do cérebro com a mão. Como assim, Darlan? O ritmo que a gente pensa é o ritmo do digitar. A gente está tão acostumado a fazer petição no digitado, então o nosso ritmo de raciocínio é o do quanto eu digito, que é diferente da mão. Então, você está escrevendo à mão, você está no começo da palavra, a tua cabeça já está a 3, 4 frases lá na frente, e você não escreveu, e aí você perde o raciocínio. Então, isso que você colocou é fundamental. Tem que fazer treino manuscrito igualzinho da prova. Pessoal, então olha assim, a primeira dica fundamental do professor é planejamento. Para tudo na vida, você tem que se organizar. Então, eu acho até que para a OAB talvez seja uma das coisas que mais haja um planejamento na internet. Isso é suficiente? Não. Mas isso vai ser o alicerce para você começar a estudar. Depois um bom material, um bom instrutor. Fica aí o professor Darlan e o meu curso, que eu sou super fã. Mas tem que estar organizado. Não adianta sair
correndo, é tudo um caminho a ser percorrido. Agora, o que eu queria falar com o professor é o seguinte: a minha época era uma outra banca, a sua também. A FGV, de um tempo para cá, tem enfrentado algumas questões polêmicas. Eu vi que logo quando voltou, eu acompanhei com vocês também, que diversas já foram anuladas de plano, e isso é relativamente incomum, né? Eu diria que eu não me lembro de ter visto, nem na OAB, nem em concurso público, a banca de ofício já Anular anular. 5. Exatamente. Eu queria ver, isso traz uma insegurança para as pessoas. Qual que é o seu posicionamento com relação à banca FGV, com relação a esse tipo de estrutura, a insegurança? Como você vê, agora tirando a parte do estudo, a parte da organização da realização das provas? Nós que somos um pouquinho mais experientes, né? A gente já viu tudo que é banca. Então, nós já passamos pela VUNESP, aqui no estado de São Paulo, que era aquela que aplicava a prova quando a gente fez. Eu já vi CESP, que é o terror das bancas, né? Olha aí, tem até a professora Celina aqui conosco. A professora Celina, ela é uma das que aplica a prova aqui em São Paulo. Ela é da comissão da OAB e ela vai lá ser a dona da prova lá e que orienta a prova lá no dia da aplicação. Então, ela tem muita experiência também e a gente compartilha com todos os colegas advogados que vão lá aplicar. Mas falando sobre a banca, a FGV, entre nós aqui, é a melhor delas. Você vai falar, Darlan, você defende a FGV? Bom, né? Quem já foi, né, mordido por cobra tem medo de linguiça. Né? Esse é um ditado besta, mas se aplica aqui. Quando o CESP o VUNESP também, quando eles corrigiam uma prova de segunda fase, os critérios eram assim: raciocínio lógico jurídico, interpretação do texto, fundamentação. Aí vinha o examinador e corrigia com base nesses critérios, absolutamente abertos, absolutamente genéricos. Veio a FGV e instituiu um padrão de correção. Um padrão. Tem que ter o endereçamento tem que ter tal coisa e vale tanto. Ah, Darlan, mas tem erro, tem problema na correção. Demais, tem problema na correção. Mas a FGV foi a banca que organizou a aplicação do exame de ordem e nos deu, falo isso com muita tranquilidade, com muita transparência, nos deu segurança de que a prova ela era seria aplicada de forma isonômica no Brasil inteiro e sem fraude. Porque, Darlan, tinha fraude? A gente ouvia dizer, né? Estado X, Estado Y, né? Era mais fácil. Você via a gente mudando de endereço 6 meses antes para prestar prova em outro estado, porque um estado era mais fácil que o outro, tal. Né? Veio a FGV e unificou a prova. Tem falhas? Claro que tem. Eu vejo 2 grandes falhas na FGV, tá? Apesar de eu ser um defensor da FGV, eu vejo 2 grandes falhas. Primeira falha é não termos um sistema claro de análise de recursos na primeira fase. Isso tem que ser mais transparente, a banca recursal, isso tem que ser mais firme, porque não tem problema anular a questão. Porque quando nós, professores, fazemos uma questão, a gente acha que a gente está abafando, a gente acha que aquela questão é o máximo. E aquela questão passa por 2, 3, até por uma questão de segurança, né? Para que a questão não vaze, aquela questão analisada, feita por um, revisada por outro, você tem 2, 3 professores ali. Quando 2 professores fazem uma questão, eles acham que a questão é o máximo. Quando você põe aquela questão no mundo, 200 mil pessoas, né, olhando aquela questão, vão encontrar erro. E é normal no direito, não tem problema. Né? Isso faz parte da dialética, isso faz parte do contraditório, não tem problema. Tá? O importante é que reconheça o erro. Então, que a OAB venha de forma muito transparente, e a OAB fez isso agora, e eu notei que foi muito Dr. Beto Simonetti, né? Não, vai anular e acabou. Tem discussão, vai anular e acabou, e foi assim, o punho, né? A força da OAB mandando sobre a FGV, arrume isso que você não fez bem feito. Isso tem que ser melhor organizado. Então, quer dizer, a FGV tem que ter mecanismos melhores de anulação de questão diante de erros, tá?
E na segunda fase, eu ainda vejo injustiças na correção. Por exemplo, a última questão 2 da segunda fase de civil, muitos candidatos não tiveram a questão 2 corrigida. Fizeram recurso e no recurso mantiveram. Mas isso não é a OAB, isso é a FGV. É a banca que tem que ter um mecanismo para resolver isso. Não pode. Né? Então, eu vejo essas duas grandes falhas. Se a OAB, desculpa, se a FGV se organizar com isso, é uma grande banca para aplicar a prova. Tá? É uma grande banca e com isonomia, com lisura, com transparência, com muita credibilidade. E os membros da banca são doutrinadores, são professores muito renomados, muito conhecidos, né? Gente muito capacitada. Mas o erro é normal, não tem problema que a banca erre. Tá? A gente tem que ter isso como premissa. Até o juiz erra quando julga. Né? Mas o que a gente tem que ter? Meios eficazes para corrigir o erro. Tá? Então, acho que é esse o problema que eu vejo hoje na FGV. Eu acho que você colocou com muita propriedade. Quando eu trouxe a questão dos erros, era, claro, para a gente debater isso, mas eu concordo com você. O problema não é errar. O problema é a gente reconhecer o erro e trazer uma justiça para todos que estão aplicando a prova. Porque é muito tempo dedicado, eles se baseiam num edital, e se há alguma controvérsia, alguma questão polêmica, uma questão fora do edital, eu acho que nada mais justo que se anule para que aproveitando isso que você falou, um outro vício, um terceiro problema, que agora você levantou. Na primeira fase não temos um edital com conteúdo programático. Tinha que então, ter. Isso. É isso que você está dizendo agora. Porque assim, a gente tem que reestabelecer um equilíbrio para que todas as pessoas. A base é essa. É isso aqui que vai ser cobrado, como num concurso público, para que a pessoa saiba, o direito é muito amplo. Então, dentro do que a gente está conversando, eu concordo que o problema não é errar, a gente tem que reconhecer e corrigir. Também, de todas as bancas que eu vi, essa me parece que traz um sistema de justiça um pouquinho melhor. Sim. E a questão dela ser unificada, eu também acho. A gente está numa federação, não há aqui embora haja uma autonomia, não há uma soberania dos estados, então eu vejo que é fundamental que quem preste no Acre seja igual o cara que vai prestar no eixo Rio-São Paulo. Hoje a gente porque vai poder advogar em qualquer lugar do Brasil, né? Não, e hoje a gente tem uma coisa, no nosso tempo é uma coisa, mas assim, muito nostálgica, mas antigamente você ainda tinha o eixo Rio-São Paulo com os professores, com o material. Eu sou da época de cursinho presencial. Hoje há uma democratização. O meu curso, qualquer outro, o cara tem acesso em qualquer lugar do Brasil ao mesmo material, ao mesmo conteúdo. Então, assim, não se justifica parâmetros diferentes para as pessoas que estão em situações equivalentes, ao meu ver. Então eu concordo também, dentro de tudo que você colocou, acho muito razoável, acho que a gente está numa evolução, embora hajam erros, o que eu acho que é natural. Eu queria perguntar para você, você tem uma experiência até de vivência um pouquinho maior, essa pausa, a gente teve um hiato, e pelo menos eu vejo que o pessoal de concurso público, é complicado você focado, você manter estimulado. Geralmente as pessoas têm uma tendência no Brasil, seja para a OAB, seja para concurso, de estudar no pós-edital. Saiu a data foi marcada, a pessoa só estuda após a marcação da prova. Como você vê a cabeça desse pessoal que ficou um tempo sem prestar? Agora voltando, esse pessoal conseguiu ir bem, isso afetou, não afetou? Você acha que vai ter novas pausas ou agora não? A gente já está retomando numa normalidade? Você que é a fonte OAB, como você vê e qual que é a sua previsão aí para os próximos concursos? Vai voltar ao normal. Tá? Salvo se ocorrer alguma coisa, salvo se tivermos aí uma terceira ou quarta onda, sei lá o nome que vai se dar isso, da Covid, se Deus quiser não vai ter isso, né? Vai voltar ao normal e teremos 3 provas no ano. Eu estou calculando uma prova de primeira fase do 34, no comecinho de março, no primeiro final de semana de março,
tá? O 34 é o normal, né? Para caberem as 3 provas durante o ano. Tem o carnaval que está ali no finalzinho, né? O carnaval que está no finalzinho de fevereiro. Então vai voltar ao normal 2022. Se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal em 22, né? Mas eu tenho notado nesse segundo semestre de 21 as pessoas muito desanimadas para estudar. Eu notei muita gente que parou. Alguns alunos falaram assim: professor, esse ano eu não vou fazer não, vou deixar para o ano que vem, né? E nem se inscreveram nessa prova. Eu notei muita gente desanimada. A gente vem de uma situação muito atípica, né? Que as pessoas foram chacoalhadas aí no máximo. A gente passou por extremos e vem agora as questões psicológicas pós-pandemia, né? Como que nós saímos da pandemia, né? E como nós estamos com os nossos projetos de sucesso pós-pandemia. Então, em 2 anos, tínhamos que ter 6 provas, tivemos 3 provas. Metade das provas. Então, teve muita gente que parou. Eu estou olhando para o 33, porque eu já estou mexendo com 2 exames. Então, às vezes, eu tenho que parar para pensar qual exame que é que eu estou falando, né? O 33, a prova que vem dia 17, eu torço para que venha uma prova muito justa, porque o 31 foi o cão de prova. O 32 foi o cão de prova. Reprovação altíssima. Acho que vamos torço para que tenhamos um 33, no mínimo, de nível médio, tá? Então, acho que muita gente vai passar nessa próxima prova. Tenho essa esperança, que nós teremos uma boa aprovação na próxima prova. Então, quem está desanimado, vamos olhar com esperança, né? Vamos olhar com esperança. Pode ser que você esteja errado e venha uma prova mais difícil ainda. Não acredito, porque politicamente tenho a impressão que não tem um comando da OAB para a FGV, né? Pelo que eu acompanho, né? Pelo que eu converso com as pessoas, não tem um comando da OAB para a FGV. Agora quero que pressione, né? Visão de todo o papo que eu tive com o Dr. Beto Simonetti, que é um cara muito transparente, quando tem que dizer sim. E olha que eu já passei por várias gestões de OAB, né? Eu acho que travou, pessoal. Deixa eu ver aqui. Acho que travou. Pera aí. Deixa eu puxar o professor de novo aqui. Deu uma travada. Um minutinho aqui, ó. Pronto, já achei o professor. Pronto. Perfeito. Voltei. Professor, deu para ouvir o que você falou até o momento em que você disse que já passou por muitas gestões. Isso. Eu acho que o Instagram ficou sequelado. Depois do que aconteceu essa semana, não Essa semana foi complicado. voltou sequelado. Eu passei por várias gestões de OAB. E essa foi a gestão mais transparente, mais de diálogo. Então, muitas vezes levamos demandas à OAB e fomos ouvidos com muito respeito. Muitas demandas que levamos, não, isso não cabe por isso. Ou isso, legal, essa é uma boa ideia, vamos pensar, né? E notamos todo o tempo uma boa fé em aplicar o exame de ordem, por parte do Conselho Federal da OAB, por parte do Dr. Beto Simonetti, que preside o exame de ordem nacional, né? Penso que o que ocorreu foram erros de elaboração de prova, erros de correção, que a banca tem o dever de corrigir. A banca é contratada para isso, a taxa é muito cara, a gente paga 260, né? Eu brinco, 260 cruzeiros para fazer essa prova. Tem que ser uma prova muito bem feita, uma prova muito bem elaborada, muito bem corrigida pelo valor.
Imagina, tem concurso público de nível superior que se paga 120, 110. Né? Então, quer dizer, tem que fazer muito bem feito. Qual que é a importância para os alunos, vou agora voltar um pouquinho para a técnica de estudo, da resolução de questão, principalmente com relação à banca FGV? Você acha válido fazer questões das provas antigas? Acha que não vai se repetir? Eu, na minha época, eu tinha muito hábito de estudar para conhecer o estilo da VUNESP, fazia as provas antigas. Acredito, posso até estar errado, a memória pode me enganar, mas alguma coisa às vezes se repetia com o tempo. Como você vê a importância do estudo através da resolução de questões para quem vai prestar a OAB? Total importância, porque você estuda alguma coisa na teoria, quando você vai para a prova, e a prova de primeira fase, ela tem 78 questões práticas. A prova de primeira fase tem 2 questões conceituais, que são as questões de filosofia, e ela tem 78 questões práticas. Então, se você não treina, você vai lá para a prova, você tem a teoria, mas você não sabe aplicar. Você não sabe responder aquilo que eles querem. Tá? Então, muita gente reprova por isso, por achar que está estudando certo só com teoria. E o melhor treino de questões, Dan, é assim. Vou dar o exemplo de processo civil, que é a minha disciplina. Estudou, por exemplo, apelação. Hoje eu estudei apelação. Amanhã eu vou estudar agravo de instrumento. Beleza. Estudou apelação? Faz questões de apelação. Estudou agravo de instrumento? Faz questões de agravo de instrumento. Darlan, não, eu gosto de pegar provas anteriores e ficar fazendo. Não serve para nada. Não serve. Primeiro porque você não sabe se as questões estão atualizadas. Tá? De 2 provas para trás, eu já acho que não estão atualizadas. Porque tivemos aí toda a mudança do pacote anticrime, tivemos novidade trabalhista, tivemos novidade no empresarial, tivemos novidade do administrativo, tivemos uma emenda constitucional. Ou seja, de 2 provas para trás, eu já nem sei se dá para pegar para fazer as questões e fazer direto. Tá? E fazer questões, eu vou pegar a prova anterior para fazer. Não gruda nada com nada. Então você não gruda conhecimento. Né? Você não faz um mapa mental, você não conecta, não associa. Então o legal é, estudou um tema, lê a lei pertinente àquele tema, lê o capítulo da lei daquele tema e vai fazer questões daquele tema. Isso é muito eficaz. Até para a pessoa entender a linguagem da banca também, né? Sim. Ela vê, porque às vezes o tema ele é muito extenso e a gente vê, olha, a banca tem um hábito de cobrar X e Y daquele tema. Então, você também direciona a sua atenção para determinado aspecto e não só, às vezes, não para o macro, você consegue identificar. Eu sou fã do professor, já falei várias vezes, queria que o professor deixasse as considerações, falasse mais uma vez do meu curso. Quem não conhece, vai lá, segue o professor, segue o meu curso. Tem vários meu curso, eu não sei se é o meu curso oficial, mas tem os meus cursos locais. Eu sou de Santos, eu sigo de Santos também, conheci o pessoal. Então, fala um pouquinho mais do meu curso e deixa, se você quer deixar alguma consideração final. Mas o meu agradecimento aqui mais uma vez, a cordialidade. Muito obrigado, professor. Dan, eu que agradeço. É sempre uma satisfação conversar e bater um papo. Eu fico à disposição para as novas lives. Quando virar a segunda fase, se você quiser fazer uma live sobre segunda fase, a gente faz, tá? Bacana. O nosso projeto do meu curso, pode me seguir lá no @darlabarrotos, que vocês estão aí já, né? E é meu curso oficial, o meu curso Brasil. E como você bem disse, a gente tem embaixadores em várias cidades do Brasil que tem meu curso Baixada Santista, meu curso Salvador, meu curso, né? Mas tudo é meu curso. Se você seguir o meu curso oficial, você já recebe tudo, tá bom? Legal demais. Pelo carinho do convite. E o que vocês precisarem, se ficar com dúvida, se quiser chamar de novo, eu estou à disposição.
Professor, brigadão, eu desejo um bom final de semana. Galera, quem tiver dúvida, se tiver, pode perguntar para mim, eu repasso o professor, ou pode perguntar direto lá no meu curso oficial, com certeza ele vai responder. Professor, eu falo o que você falou, eu falo a mesma coisa, eu retribuo. O que o professor precisar, esse canal está aberto, o meu canal, o Tecmapas, está aberto para o professor, para divulgar. Para mim é o maior prazer, acho que a gente cresce juntos, todo mundo unido e trazendo ensino. Acho que através da educação a gente muda o país. Então, obrigado, pessoal. Obrigado por quem assistiu. No horário do almoço aqui, a gente bateu 60 pessoas. Eu fico muito feliz. Valeu. Obrigadão, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.